Filipenses capítulo 4, abre comigo, versos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Abre aí comigo, por favor. Glória a Deus. O nome da mensagem está aí, a paz de Deus. Amém? Filipenses capítulo 4, verso 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler de novo, para que essas palavras fiquem realmente latentes na nossa mente e possibilitemos que elas desçam ao nosso coração. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E então a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler mais uma vezinha só. Você precisa ler esses textos como para você, trazendo a aplicação prática para a sua vida. É isso que você precisa fazer, olhar, entender como se Deus estivesse falando com você. Se for necessário, coloque seu nome nesse texto. Amém? Onde diz: não andeis, aí coloque seu nome, Marcelo ansioso, ou não andeis Marcelo ansioso. Coloque seu nome nesse texto, traz para você como uma instrução divina. Não andeis, pois, Marcelo ansioso de coisa alguma, em tudo, Marcelo, porém, seja conhecido diante de Deus as suas petições, através da oração, através da súplica, regadas em todo o tempo, com ações de graças. E então, Marcelo, a paz de Deus, que é uma paz que está acima, que excede, que vai muito além de qualquer inteligência, entendimento, percepção natural ou humana, uma fé sobrenatural, a fé do tipo de Deus que vai trazer, a paz do tipo de Deus vai se manifestar na sua vida. Então, a paz de Deus que excede todo entendimento, intelecto humano, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Pega a sua mão direita agora, coloca sobre o seu coração. Você já sabe como fazer. Amém? Uma oração simples, uma oração sincera, falando para o seu pai que deseja ouvir a sua voz, falando para o seu pai que você quer ter uma experiência única nessa noite, que você quer sair daqui transformado. Faz a tua oração sincera e deixe que Deus traga para você a resposta. Amém? Pai amado, eu quero te agradecer mais uma vez, em nome de Jesus, pela rica oportunidade de estar aqui, na condição de um semeador da tua palavra. Semente esta, Pai, que alcançará corações e transformará, Senhor, cada uma delas em uma grande e única colheita, Senhor. Colheita essa, Senhor, que vai manifestar a natureza do Senhor em toda e qualquer circunstância. Senhor, para isso eu me submeto completamente à unção do seu Espírito. Eu me submeto à unção de conselho, eu me submeto à unção da profecia, para trazer respostas a cada oração feita com fé nessa noite, para ir de encontro a cada coração sedento, a cada alma aflita, a cada irmão, a cada irmã que entrou aqui necessitado de respostas. Eu declaro pela fé que nenhum de nós sairemos daqui sem sermos tocados, sem sermos molhados pela unção do teu Espírito. E de uma forma extraordinária sairemos daqui influenciados para vivermos uma vida poderosa que influenciará milhares de outras pessoas. E aqueles que creem comigo dizem amém. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, semana passada, ou talvez retrasada, pelo ponto de vista que você queira colocar, eu postei um vídeo que me surpreendeu muito na internet, né? Pelo teor. Não era um vídeo profissional, não era um vídeo que foi planejado, não era um vídeo que foi concebido com técnicas, mas foi algo sincero do coração.
Eu acordara naquela manhã e, entrando na cozinha, comecei a conversar com a minha esposa, com Kátia, e ela estava recebendo uma mensagem de alguém naquele momento, e eu falei com ela: você está falando com quem? E ela disse: estou falando com fulano. E eu falei: e está tudo bem? E ela disse: não, a pessoa não está bem, porque ela está chateada porque viu algumas pessoas falando dela. E o fato de outras pessoas terem falado dessa pessoa, que a gente ama tanto, tinha tirado-lhe a paz. A pessoa perdeu a paz. Perdeu a paz porque ficou sabendo que alguém falou mal, ou questionou a sua conduta. Isso levou a pessoa a uma ansiedade, tribulação, angústia. E eu saí dali pensando e fui tomar o meu sol à beira da minha piscina ali. O que é comum, eu estava de pijama ainda, eu confesso pecado. Cabelo bagunçado. E eu comecei meditando sobre a vida. Eu passei um tempo ali dedicado à meditação sobre aspectos da vida. Interessante, quando eu tornei isso público, alguém já questionou, disse: mas você não deveria meditar na palavra? Eu disse: sim, mas é a mesma coisa quando você vive na palavra. Quando você vive na palavra, a sua meditação da vida é uma meditação na palavra. Se você medita na palavra e está diferente do que você medita com aquilo que você vive, então a sua vida não está na palavra. E eu enganchou aqui, quase não sai. Na hora que a gente dá uma rajada em língua estranha, para se entupir, o negócio fica enganchando. O espírito da gagueira quer pegar a gente vai repreendendo, né? Enfim, eu estava pensando o que eu estava meditando? Como as pessoas são tão frágeis, como o ser humano é tão frágil, como eles se permitem perderem a paz com coisas tão pequenas. Sabe? Uma opinião alheia, às vezes a falta da opinião, às vezes uma palavra que você recebe, ou às vezes a falta de uma palavra que você recebe, tudo é motivo de você perder a paz. Porque somos tão frágeis, perdemos a paz, que é alvo da nossa vida inteira. Nós vivemos em busca de paz, nós desejamos a paz, até mesmo as guerras que são praticadas, se você perguntar àqueles que criaram, eles vão dizer: nós fazemos guerra em busca de paz. Desejamos a paz, mas estamos sempre em conflitos, e às vezes procuramos conflitos, mas nós queremos a paz. E o que é paz? Paz é um estado, uma condição, um lugar de completa tranquilidade e sossego, um estado pelo qual nada e ninguém deveria nos arrancar de lá, com situações externas. Paz é o que nós queremos. Paz. Do outro lado da paz está a ansiedade, preocupações que levam a outros males, como depressão e tantas outras coisas. Queremos a paz, mas o que temos visto é toda uma geração que é dada à ansiedade. O que causa essa ansiedade? O que causa essas preocupações tão constantes? Bom, é o contrário daquilo que nos causa ou que nos traz a paz. O que nos traz paz? O que nos traz paz é convicção. O que nos traz paz é certeza. O que nos traz paz é confiança. Sabe? Quando nós abrimos a nossa conta corrente, lá tem dinheiro suficiente para as contas do mês, ainda está sobrando para outra, a gente diz: eu estou em paz. Confiamos em um extrato bancário.
E essa confiança nos traz paz. Talvez você seja uma pessoa bem zelosa com a sua saúde, e aí você faça check-ups a cada 6 meses ou 1 ano. E quando você pega os seus relatórios médicos, os exames, você olha, está tudo bem, e você diz, graças a Deus, estou em paz com isso. Que você confia. Você está vendo os relatórios ali. A confiança, certeza, convicção é que te traz paz. No entanto, tanto o extrato bancário quanto o relatório médico podem ser alterados. O mesmo extrato que hoje te mostra uma conta, ou números que sobram para pagar as tuas contas, pode te mostrar no próximo mês a falta. E aí você vai perder a sua paz se a sua confiança estiver no extrato bancário. Os mesmos exames e relatórios médicos que hoje te dão a paz por estar bem, pode trazer para você um temor, ansiedade, preocupação, se ele vier alterado no próximo mês. Então essa paz circunstancial, ela é momentânea, e baseada em coisas naturais. E por esse motivo o apóstolo Paulo, certa feita, ele disse a Timóteo, que era o seu discípulo, e ele disse algo interessante, ele disse, olha, não coloque a sua confiança na instabilidade das riquezas. O grande problema é que nós vivemos uma vida inteira para conquistar coisas, na expectativa de que as coisas nos deem segurança, paz. Quando na verdade a única paz que perdura eternamente é uma paz que é provida por uma confiança, por uma convicção, por uma certeza de algo que é eterno. Um extrato bancário pode mudar. Um relatório médico certamente pode mudar. Mas a palavra de Deus permanece fiel e para sempre. E essa é digna de confiança. O que nos traz a paz do tipo de Deus é uma confiança, uma certeza, uma convicção naquilo que não muda, que é eterno. Tudo o que você vê, irmãos, que é natural e terreno é passível de mudança, de transformação, é perecível. Mas o que não vê é eterno. Apenas o que é espiritual é eterno. E é sobre essas coisas que nós devemos colocar a nossa confiança, colocar o nosso coração. Convicção, confiança, certeza nos traz paz. E o que nos traz ansiedade? E o que nos traz tribulação? E o que nos traz preocupações? O medo. O medo. De um lado convicção, de outro medo. Um dia desses nós saímos aqui da igreja e decidimos almoçar fora. Fomos convidados por uma família. Era uma esposa, marido e uma filha. Saímos junto com outro casal, esposa, marido e um filho. E eu, claro, com um lote de gente. Lá em casa tudo é em lote, né? A gente só compra em atacado. E nós fomos procurar um restaurante. Chegamos no primeiro, estava fechado. Nós fomos para o segundo, estava fechado. Fechado não, estava cheio de gente, não deu para entrar. Na verdade era essa. Por fim nós fomos para o shopping. E ali nós assentamos para almoçar naquele domingo. Já era 2 horas da tarde, shopping lotado. Pensa no shopping cheio. Shopping lotado, domingo de tarde, na hora do almoço. Pense na bronca. Mas nós estávamos ali, estávamos felizes, estávamos tranquilos, estávamos em família. Quando terminamos o almoço, levantamos e fomos para o carro. O carro estava no mesmo andar da praça de alimentação do shopping. Um dos casais tinha uma menina de 5 anos. E ela começou a brincar correndo no corredor do shopping, shopping lotado. E Daniel, meu menino com 8, começou a correr atrás da menina. É sempre assim, mulher tem que estar no negócio. Resultado, nós entramos para ir para o estacionamento, quando a gente deu conta, cadê Daniel? Daniel sumiu. Se perdeu no shopping. É sempre assim, é uma mulher para levar os homens à perdição. Daniel sumiu. Alguém disse, ei, mas não foi sozinho não, a menina estava com ele. E aí se perderam os dois no shopping, irmãos.
Uma menina de 5 anos, Daniel com 8. Na hora que eles sumiram, se perderam, eu olhei para a cara da mãe, a mãe ficou igual um papel, branca assim. Meu Deus, fulano, corre, vamos achar. E desesperado, e fazia assim, ó. E Kátia fez, você não vai fazer nada? Eu digo, vou. Eu confesso para você, se fosse qualquer um outro, eu tinha ficado preocupado, mas Daniel não. Eu sabia, ele é desenrolado. Daniel é esperto, é inteligente. Sabe o que ele fez? Mãe, eu falei, vamos atrás, só o seguinte, vai um por aqui, outro por aqui. Ele não saiu desse andar, ele vai voltar para o lugar de onde a gente saiu. E aí nós saímos. E eu fui lá no lugar onde nós saímos e não encontrei. Quando eu voltei, eu chamei um segurança, falei, moço, olha só, meu filho de 8 anos se perdeu no shopping, ele está com uma menininha de 5. Ele disse, eu acabei de receber no rádio, já encontraram. Eu disse, que bom, ele está onde? Está lá no saque, lá no primeiro andar, sentado. Falei, como é que foi assim tão rápido esse negócio? Aí desci do terceiro andar para o primeiro andar. Desci não, alguém desceu. E aí eles estavam lá. E aí quando voltou eu falei, meu filho, o que aconteceu? Ele disse, pai, ela saiu correndo, eu fui atrás dela. Eu achei que o carro estava naquele lugar. Quando eu cheguei lá que vi que não estava, eu voltei. Quando eu voltei eu não achei o senhor. Quando eu não achei o senhor, ela começou a chorar. Que a mulher é assim, ela bota o homem no mau caminho e depois chora. Ela começou a chorar, eu peguei na mão dela, saí puxando ela, disse, vamos ali. Quando eu encontrei o primeiro segurança, eu disse, moço, nós estamos perdidos. E ele pegou a gente, desceu do elevador e deixou a gente no saque. Quando chegou lá, pai, eu estava bem sentadinho lá esperando, não sei por que ela estava chorando tanto. Eu quero dizer para você assim, quando eu olhei para a cara daquela mãe, quem estava comigo sabe, ela estava desesperada. Desesperada, irmãos. Por quê? Medo. Medo de perder algo tão valioso. Sim, eu entendo. Medo. Mas Daniel não era tão valioso. Era, mas eu conheço o caráter dele. Eu sei quem ele é. E eu sei exatamente como ele age. Por isso eu fiquei tranquilo. Sabe, quando a sua confiança está em Deus e você conhece quem Ele é e como Ele age, não tem ansiedade que possa te pegar. A única coisa que pode te tirar do sério é medo. Medo. É o medo que provoca insegurança, ansiedade, depressão e tantas outras coisas. Medo. O que rouba a paz é o medo. Nessas últimas 2 semanas eu tenho chorado pela nossa juventude. Tenho chorado. Porque estão sobrecarregados de medo. Medo. Medo da reprovação. E se eu não for tão bem nisso? E se eu não conseguir fazer da forma que eles esperam que eu faça? Medo. Medo de não agradar. O medo de não agradar as pessoas faz com que nós negociemos muitas vezes princípios. Que a gente abra mão de convicções. Medo de não agradar as pessoas. Outro dia, eu estava vendo na internet que a moda agora nas universidades é dizendo assim, ei, você é homossexual ou é hétero? Quer dizer, sou hétero. Ele dizia, como é que você sabe se você nunca experimentou? Você vai ter que experimentar para saber. E as pessoas, por medo da desaprovação, medo de não agradar, estão se submetendo a coisas desse tipo. Medo. Medo. Medo de parecer menor. As pessoas vão me ver como um coitadinho. Complexos, baixa autoestima, complexos de inferioridade. É incrível como uma pessoa com complexo de inferioridade gosta e quer e deseja ser autoritário e se impor sobre as outras pessoas. Ou deseja muitas vezes o tempo todo estar em evidência apenas para se autoafirmar. Medo. Necessidades de autoafirmação, de aprovação,
carência de elogios, medos, medo da falha. Eu não faço porque eu tenho medo de errar. Medo da falta. E se não for suficiente para pagar as minhas contas? E se eu não conseguir comprar o que eu quero? Medo. Medo de não conseguir. Medo da doença. Medo. A questão é, o que nos leva a tantos temores? O que nos leva a tantos medos? Tantas fobias? O que nos levam a isso? Eu te digo, excesso de eu. É quando pensamos mais em nós do que em Deus que os medos nascem. É quando olhamos para nós mesmos e vemos as nossas fragilidades humanas que nós começamos a viver debilmente. Medo é excesso do eu, egoísmo, egocentrismo, medos que causam ansiedades, uma necessidade do eu, excesso de pensar em si mesmo. Temos medo de não dar conta quando olhamos a nossa fraqueza. Temos medo de não termos dinheiro suficiente quando olhamos para a nossa própria inteligência. Temos medo, medos e medos e medos. Excesso de eu. Tudo isso porque você não foi pensado e nem planejado para pensar em si mesmo. Você não foi criado por Deus para satisfazer as suas próprias vontades ou viver para si. Já falei isso aqui e eu quero repetir. Se você acha que o mundo gira em torno do seu umbigo, procure um médico, você está sofrendo de labirintite. Excesso de eu, falta de pensar um pouco. O medo nasce quando nós não sabemos mais distinguir entre Gênesis 1, 26 e 27 e Gênesis 3, 1 e 2. Que diz isso? Eu te falo. Gênesis 1, 26 e 27, a Bíblia diz: também disse Deus. Quem foi que disse? Deus. Não, repita comigo. Quem foi que disse? Deus. E o que foi que ele disse? Eu farei o homem a minha imagem, conforme a minha semelhança. Não foi você que quis. Não foi o desejo, nem pedido, nem uma atribuição devido ao seu merecimento. Foi a vontade de Deus. Ele disse: eu farei Marcelo igual a mim. Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Ele disse: você é igual a mim, semelhante a mim. Agora, entenda uma coisa, disse Deus: eu vou te abençoar e você vai dar fruto. Gênesis 1, 26, 27, 28. Você é igual a Deus, ou semelhante a Deus, é melhor do que igual. Semelhante a Deus, você carrega a natureza dele, os atributos dele. Ele te abençoou e disse: agora vai lá e mostra quem você é. Nenhum fabricante bota no mercado um produto que não carregue nele o poder de realizar o que se propõe. Quero dizer de novo, nenhum fabricante colocaria no mercado um produto que não fosse capaz de fazer exatamente aquilo que é proposto. Se Deus disse que você é semelhante a Ele, que você foi abençoado, vai lá pelo amor de Deus e faz. Agora, pare para pensar. Quando Deus diz que eu sou semelhante a Ele, fui abençoado e eu preciso fazer alguma coisa, eu paro de pensar em mim e passo a pensar em Deus. Porque enquanto eu penso, eu olho para mim, eu vejo a minha impossibilidade. Quando eu olho para Deus, eu vejo que nada é impossível para aquele que crê. Ei, você não é o que você pensa que é, você é o que Deus disse que você é. Não é olhando para mim, não é pensando em mim, que eu fortaleço as minhas crenças e me livro do medo. É pensando em Deus que eu faço isso. Deus é a sua referência. Deus é quem você é. Mas o pecado destruiu isso. Mas Jesus veio de novo e te restaurou nele e disse: agora tu és a minha imagem. Então, eu não preciso mais olhar para mim mesmo, eu preciso olhar para Jesus.
Quando eu quero descobrir quem eu sou, é melhor pegar o livro de caráter de Deus do que de realidade da nova criação. Por favor. Quantos estão entendendo isso? Porque quem Deus é exatamente quem eu sou. Gênesis 1:26. Mas infelizmente a gente abandona isso e fica com Gênesis 3:2. Quando o diabo disse: ei, por que você não faz alguma coisa para se tornar alguém? Deus disse: ei, você é a minha imagem, conforme a minha semelhança, eu te abençoei, vai lá e frutifica. Dar fruto significa externar algo que é da natureza. O diabo dizia: que tal tu comer o fruto para se tornar semelhante a Deus? Veja, a ideia de Deus nunca foi você olhar para você. A ideia de Deus nunca foi você se tornar alguém pelo que você faz. A ideia de Deus é: creia em quem você é e faça alguma coisa com isso. A ideia do diabo é: faça alguma coisa para se tornar alguém. Aí quando eu não consigo fazer, eu fico deprimido. Diga: mais em Deus, menos em mim. O que me pode me arrancar o medo? A fé, que opera pelo amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. A fé que opera pelo amor. E essa fé, ela só vem por meio da meditação da palavra. Eu vou dizer, o que pode me livrar do medo é a meditação, é a fé, e a fé só vem por meditar na palavra. Veja, meditar é a chave de todas as coisas aqui. E eu quero que você pare para pensar nisso. Quando você medita sobre você, você vai se sentir pequeno, frágil, inseguro, ansioso e começa a entrar em depressão. Quando você para de pensar em você e começa a meditar na palavra, no que a palavra de Deus diz, então a fé se fortalece e você começa a se ver como Deus te vê. As tuas fragilidades desaparecem e a força de Deus se externa. É por isso que Deus disse: digo fraco, eu sou forte. Quando eu começo a meditar em quem Deus é, a força e o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Meditar. Pensar. 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 Charles Spurgeon, conhecido também como o príncipe dos pregadores, viveu no século XIX. Ele escreveu algo interessante. Ele diz: por que conhecemos tanto e mudamos tão pouco? Para você pensar nisso. Eu não estou falando sobre mim, estou falando sobre você. Eu também. Mas aqui é para você pensar sobre você. Por que conhecemos tanto e mudamos tão pouco? Eu quero parafrasear a frase dele. Por que nós conhecemos tanto e praticamos tão pouco daquilo que conhecemos? Oh, vamos lá! Quantos de nós aqui já fizeram rema? Escola de ministros. Cultos e mais cultos todos os domingos, ouvindo as mesmas coisas. Sabemos tanto e praticamos tão pouco. Seria injusto Charles Spurgeon nos trazer o questionamento e não nos trazer a resposta que está clara na palavra. Falta de meditação. É isso. Falta de meditação. Por quê? Porque o conhecer é da mente, mas o meditar provoca que essas coisas mentais desçam e sejam solidificadas dentro do meu coração, se tornando uma fé inabalável. Uau! A gente ouve, se alegra e vai embora. Aí passa. Alguém me perguntou: como é que você consegue trazer essas revelações? Eu digo: eu leio 10 minutos e medito 4 horas sobre a mesma revelação. A gente ouve, passa pela mente, a gente se alegra, mas ela vai embora. Todo ensino deveria terminar com meditação. Eu deveria sair daqui com essas verdades febrilhando dentro de mim, e chegar em casa e rever cada ponto
Pensar de novo, assistir, ruminar, falar sobre o tema e ver de novo e falar de novo, porque à medida que eu vou meditando sobre essas verdades elas vão entrando dentro do meu espírito, no meu coração, no bom depósito, para que na hora que eu tiver necessidade eu possa tirar do bom depósito da salvação aquilo que eu preciso como resposta de vida. Mas se eu não coloco nada para dentro, nada sai. Nada sai. E a gente fica preso no eucentrismo. Uma vida baseada no que você pode ou não pode, que vai te levar inconsequentemente, ou consequentemente, inevitavelmente, essa é a palavra, para uma ansiedade, para uma depressão. Paulo disse: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento, para que então sejam capazes de experimentar e comprovar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O que significa isso? Sabe, a vontade, ela precede a criação. A vontade precede a ação. Sabe? Eu faço porque me deu vontade de fazer. A vontade me impulsiona ao ato, à ação. Se a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, antes de criar a raça humana, Ele pensava bem sobre você. Ele pensava o melhor sobre você. Sabe, Ele nunca pensou em você passando por dificuldade, problema, falta ou qualquer tipo de necessidade. Nunca. Deus só olhava para você e pensava: Ele é santo, Ele é justo, Ele vai permanecer na minha presença e não terá falta de nada. Todos nós aqui somos pais ou mães, ou a maioria. E quando nossos filhos estavam próximos ao nascimento, eu tenho certeza que nenhum de nós desejamos para ele coisa alguma que não fosse boa. Eu desejo que meu filho tenha uma doença incurável. Eu desejo que meu filho nunca consiga terminar a faculdade. Eu desejo que meu filho passe necessidade, vá morar. Quem aqui pensa nisso? Não. A gente só pensa o melhor para os nossos filhos. Agora, se nós, sendo maus, pensamos o melhor para os nossos filhos antes de nascer, imagina Deus que pensou sobre você antes de você ser criado. Só tem uma coisa: para você desfrutar sobre o que Ele pensou a seu respeito antes de você ser criado, você vai precisar ser transformado. E essa transformação, ela só vem por meio da renovação da vossa mente, mudando a sua forma de pensar, e não se conformando com este século, com esse mundo. A palavra século aí é mundo, é cultura, é sistema. Ou seja, lá fora, aqueles que não são crentes, eles têm uma forma de viver, uma maneira de ver a vida. Eles têm uma lista do que é certo e errado, eles sabem, os que estão lá fora. No mundo, eles têm um sistema próprio do mundo, uma maneira de viver. Paulo diz: nós, se quisermos desfrutar daquilo que Deus pensou sobre nós, antes mesmo da nossa criação, nós não podemos viver em pé de igualdade com o mundo, com a cultura, com o sistema. Não podemos. É incompatível. Não há a menor possibilidade de você viver a bondade de Deus, nenhum aspecto, vivendo em conformidade com o mundo. É ao passo que você é transformado, saindo, sabe, daquilo que te moldaram pelo mundo e sendo agora aculturado ao reino, que você vai experimentando a bondade de Deus proporcionalmente. Proporcionalmente. O problema é que a gente vê uma geração inteira perdida. Presa, escravizada, sofrendo todo tipo de mazela. E de certa forma a culpa é minha e daqueles que vieram antes de mim, que muitas vezes, por ter sofrido muito na vida, tem endurecido o coração por causa dos sofrimentos promovidos pelas dificuldades. Ao criar seus filhos, ao invés de dar confronto, deram conforto e criaram uma geração mimada, que só sabe olhar para si mesmo e vive necessitado de aprovação. Essa é a geração selfie,
que a gente vai embarcando sem nem ao menos parar para pensar. A palavra self, como expressão inglesa, ela quer dizer exatamente eu próprio. Geração do eu próprio. Você já parou para pensar como as redes sociais têm levado as pessoas a isso? O eu próprio. Pessoas que muitas vezes a gente sabe que estão com a vida destruída, passando por dificuldades, mas não tem coragem de se expor dessa maneira, porque tem medo. Medo da desaprovação, do que os outros vão pensar. E aí fingem e tiram selfies, com filtros, maquiagens e coisas afins, para mostrar uma vida que não tem. E aí eu chego à seguinte conclusão: que por trás de todo texto bem elaborado, toda foto bem produzida, tem sempre uma necessidade de aprovação. Eu estou aqui para te alertar, não por nós, mas pelas próximas gerações. A responsabilidade é nossa, porque se nós já estamos vendo os nossos jovens sofrendo hoje, imagina a geração que esses jovens vão gerar no futuro. Necessitados de aprovação, encurralados pelo medo. Ao passo que talvez a humanidade se torne um verdadeiro avatar, enquanto os avatares se tornem a humanidade. Medo, insegurança. A geração self é exatamente o contrário daquilo que Deus pensou a nosso respeito. Deus disse: ei, pensa em mim e você vai descobrir quem você é. E a gente vê a geração pensando em si mesmo para tentar ser alguém. Vou dizer de novo: a ideia de Deus nunca foi de você fazer alguma coisa para se tornar alguém. A ideia de Deus sempre foi: creia que você é alguém para fazer alguma coisa. Onde não há uma fé fingida, existe uma esperança, a ponto de se tornar realidade. Precisamos enfrentar os nossos problemas. E se necessário for, sem extremismo nenhum, saia das redes sociais e viva uma vida de verdade. Enfrente seus medos, pela fé, naquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Queria que você se colocasse de pé.